Gratidão. E hoje aqui a gente vai falar sobre padrões de conduta, né? Então, como um processo de ascensão só pode ser, ou seja, um ser só pode ascender a um nível superior se ele realmente tem uma conduta coerente, congruente, alinhada, totalmente consciente das leis superiores que regem a vida. Então, enquanto nós estamos conscientes das leis superiores, o que são essas leis superiores, né, que nos movem, que não são somente a questão das leis materiais físicas, ou seja, são leis espirituais que movem a vida, que está dentro de nós, aquela luzinha, né, que acende, aquela luz que nos guia, essa energia vital que nos move e que começa a nos conectar a grupos internos, e assim ela vai crescendo, a mônadas, enfim, ela vai crescendo na medida em que nós vamos crescendo, expandindo em consciência, em níveis de consciência. Então, inicialmente nós caminhamos como um indivíduo, né? E muitas vezes nem sabemos que somos um indivíduo, né? Então é um ser que está lá se debatendo, querendo resolver suas próprias coisas, sua própria vida, seus próprios problemas pessoais, e ele está vivendo aquela vida individual, mesmo que ele esteja com outras pessoas, com família, ele está sempre buscando, o ego, né? Está sempre buscando satisfazer as suas próprias vontades. Então esse nível que a humanidade viveu aí milhares de anos preso, somente girando em torno de si mesmo e das próprias necessidades, ele está em decadência, né? Ou seja, um planeta, para evoluir, né, ele precisa que os seres colaborem, que eles se elevem, que eles deixem de pensar somente em si mesmos e passem a pensar no outro também. E na medida que esse ser vai escalando esses níveis de consciência, ele começa a pensar não mais só no outro, nele e no outro, ele começa a pensar no planeta. Então, para a gente chegar nesse nível todo, nessas frequências, né? Porque na verdade a ascensão nada mais é do que você colocar mais luz, receber mais luz na sua consciência. Então você vai perceber tudo que funciona, tudo que não funciona, na mesma proporção. Você vai ver as coisas como são, sem filtros. Então a ascensão, a iluminação, o processo de iluminação é você ver as coisas como são, não como você gostaria que fosse, não como você acha que são, não através do filtro das crenças, não através das suas experiências, mas da realidade. A realidade que pode se mostrar dura às vezes, né? Mas é a realidade e ela precisa ser confrontada, ela é confrontada, na verdade, com o nosso sistema de crenças, e então passamos a nos tornar conscientes daquilo que a gente acreditava como verdade. E que em um minuto, um segundo, pode simplesmente desabar. Então, o que acontece? Quando a gente está preso a esse sistema humano, físico, individual, de que eu vou fazer isso, eu vou lá passear, eu vou não sei aonde, eu vou aqui, eu vou lá, e eu estou distraído o tempo todo fazendo coisas na ilusão do mundo das formas, eu estou fora da conexão interna, estou desprezando o meu eu superior, estou desprezando, desconsiderando a vida que me anima, a luz que me ilumina e aquilo que é a realidade. Então esses seres, esse nível de consciência, ele tende a desaparecer. Ou seja, quando a gente fala em extinção, é justamente isso. Por quê? Porque ele não serve. É um nível que não está servindo ao todo. Ele está servindo no sentido de ele estar ali, ele vai servir, ele deve servir, mas não está servindo. Por que ele não está servindo? Porque ele está com a luz voltada para fora, né? Então é como o ser está com todos os sentidos externos polarizados numa realidade externa e nada voltado para o seu interno. Então, ele não alimenta os níveis superiores dos seus corpos sutis e ele passa a ficar cristalizado no mundo tridimensional das formas. Então, esse nível de consciência leva a padrões de conduta totalmente egóicos,
Então, por isso as guerras, o desprezo às crianças, aos idosos, todos esses movimentos que vão acontecendo de não reconhecer no outro quem é o outro, né? Porque o ser não está reconhecendo a si mesmo. Todos esses movimentos, eles vão gerando toda essa bagunça, toda essa descrença e vão simplesmente se autodestruindo, porque não estão nutrindo a sua divindade, a sua luz interna, aquilo que realmente é real. Então, a extinção, quando se fala em extinção, né? E como já aconteceu em outras civilizações, por quê? Porque a evolução permeou determinados pontos, né? Então, a evolução do ser no nível emocional, por exemplo, na Atlântida, levou os seres a terem emoções totalmente, se confrontarem com emoções totalmente negativas. Então, tudo isso vai gerando mais e mais cristalizações e fogo fricativo, fogo de confronto e não de paz, e não de sabedoria. Porque a sabedoria, ela não pode emergir de um corpo denso, de um corpo físico, que está completamente imbuído numa visão de mundo tridimensional, aonde ele quer as coisas para si, e mais nada. Ele só quer satisfazer as suas próprias coisas e não quer saber o que mais que existe no planeta. Então ele é capaz de destruir toda a natureza para fazer as coisas que ele quer para si. Ele é capaz de matar todos os animais e comê-los, né, sem nenhum entendimento do que significa o que ele está fazendo. Então, falando em padrões de conduta, para que um ser possa se elevar, se tornar um mestre ascenso, ele vai ter que passar por todos esses estágios, começando ao despertar que acontece, né, quando nos defrontamos com o ego. E aí vemos, nossa, mas quanta bobagem. Por que estou fazendo isso? Por que fiz aquilo? Por que aquele outro? Então, essa necessidade, ela é real e ela vai acontecer com todos os seres. Todos os seres humanos, todos os seres precisam se deparar com essa verdade, né? E aí, nesse momento, quando eles se deparam com isso, eles vão trabalhar as suas crenças e tudo mais, o auto-perdão, né? Porque é fundamental que se trabalhe o auto-perdão, porque em muitas situações você fala, mas eu não tinha consciência. E tudo bem, né? Você não sabia. Outra coisa é o ser que age intencionalmente para prejudicar alguém, prejudicar o planeta. Outra coisa é o ser que não tinha consciência e fez uma coisa que não era. De qualquer maneira, ambos, eles terão que praticar, e vão ter que praticar, vão ter que se confrontar com a energia do perdão. Ou seja, a energia do perdão, ela é a libertação do ser do seu estado energético que ficou ali, naquelas coisas que ele ficou fazendo sem saber o que estava fazendo. Então ele precisa tomar consciência disso, assumir isso e realizar isso, aceitar isso. Ele não pode tolerar, né? Tolerar significa que você vai deixar aquilo mais ou menos e fala, não, tá, deixa ali. Não, você precisa desatar. Então todo o processo energético, e aí nós aprendemos com os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos estelares. Por quê? Porque a energia extraplanetária, a energia extraterrestre, é uma energia de um fogo cósmico. O fogo cósmico, ele está conectado à consciência. Então, a consciência, na medida em que ela focaliza, coloca a luz no teu corpo físico, é como se fosse um scanner. Então, ela pega essa luz, entra, e ela vai escaneando e vai vendo todos os lugares, todos os pontos onde tem coisas mal resolvidas. Então, algum ponto do seu corpo está sinalizando uma repressão, algo que você passou. Lembrando que os pontos do nosso corpo estão conectados ao universo, estão conectados ao cosmos. Por isso também a ciência milenar, a acupuntura e tudo isso, descobriu, né, que você podia trabalhar pontos do corpo e desobstruir situações energeticamente. Já com os nossos irmãos, isso é feito através
de uma tecnologia, de uma energia superior, né? Então essa energia, ela está vendo dentro de nós e está percebendo aonde que a gente precisa de ajuda. E aí essa energia vai trabalhar e vai desobstruir aquele ponto que está conectado a uma relação, por exemplo, pessoal, a uma relação de pessoas que estão num casamento, por exemplo, que não está bem. Então, essa energia ela vai atuar em determinado ponto do corpo, aonde as coisas estão obstruídas e vai trabalhar, transmutar isso, né? Então, por isso que o trabalho energético é fundamental para que a gente possa desatar situações. Só que para que o trabalho energético possa acontecer, nós temos que desenvolver os nossos corpos, os corpos sutis. Por isso que é imprescindível na evolução um ser deixar de focalizar no corpo físico, na matéria densa, para focalizar em níveis mais elevados. Porque o que significa focalizar? Significa que eu estou colocando a minha atenção, colocando a minha consciência num nível mais elevado de mim, né, do meu ser. Então eu estou orando, por exemplo, estou me elevando, orando no sentido não de pedir alguma coisa fora, mas no sentido de me conectar e me elevar a algo sagrado, algo que está além de mim. Então, quando eu faço isso, eu pego a minha energia e coloco ela para o alto. Então, essa energia que está sendo colocada para o alto vai responder. Ela vai voltar, retornar, e ela vai responder a sua pergunta, ao seu pedido, aquilo que você está trabalhando dentro de você para atuar onde você necessita. Então, por isso que o movimento energético é tão importante, e é importante que a gente esteja consciente do que a gente está fazendo. Então, os novos padrões, ou padrões mais elevados de conduta, eles acontecem porque nós tomamos conhecimento de nós mesmos. Então, o autoconhecimento, eu começo a perceber, nossa, essa pessoa, eu tenho que perdoar, nossa, essa situação, eu tenho que me perdoar, nossa, aquilo lá. Então, você começa, o que é a consciência, despertar da consciência? É como uma tela. Então você coloca a luz na sua consciência, vamos imaginar assim, né? Você coloca a luz, abre uma tela e começa a mostrar para você, olha, resolve aqui, resolve lá, isso, aquilo, aquele outro. Então você vai tendo clareza de perceber as coisas que você tem que resolver, as coisas que estão fluindo bem, as coisas que você pode potencializar e tudo mais. Então todo esse trabalho vai gerar um movimento seu totalmente diferente. Então você vai passar a atuar de uma maneira diferente. E as pessoas vão perceber que você está falando de uma maneira diferente, que você não tem esse filtro de não vou me expor, não vou dizer, não quero isso, não, você não tem mais aqui. Por quê? Porque você transcendeu o ego. Então o ponto principal de um processo de despertar é transcender aquela máscara, né, que a gente usou durante muito tempo, e diluindo aquilo para que a gente possa ver as coisas como são e aceitá-las. No momento em que a gente vê, aceita e começa a fazer esse trabalho, as coisas começam a se encaixar e tudo começa a entrar no seu devido lugar. Por quê? Porque no processo de ascensão, cada coisa tem que entrar no seu lugar, né? Porque o ser precisa subir, precisa se elevar. Para elevar a energia, você tem que soltar a bagagem, os problemas, as questões, tudo aquilo que você chamava de problemas, tudo aquilo que você não entendia, desafios, etc, etc. Então, todo esse trabalho vai sendo feito a partir da energia. E por isso, sementes estelares, todos esses processos, né, de apoio, porque estão conectados, nós estamos conectados a hierarquias espirituais. Então, todos nós estamos, todos os seres do planeta têm seus guias, têm seus mestres, têm tudo. Só que muitos não têm consciência disso, né? Então, quando você toma consciência disso, você sabe que existe uma guiança, e para que você faça o seu trabalho da melhor forma possível, você tem que estar alinhado a essa guiança. E você tem que estar comprometido com ela para você ser, né, o que eu falo aqui em todos os vídeos, para você ser o que você veio ser. Então, existe lá o seu arquétipo, o seu padrão, e você está se unindo a essa matriz, vamos chamar assim,
para realizar aquela obra que não é você quem realiza, novamente, né? Não somos nós os autores, nós somos instrumentos para que a obra se dê. Então, a obra, uma das obras dessa hierarquia aqui, dessa hierarquia espiritual, que é muito forte, são os padrões, são a conduta do ser. Então, nós temos que ter a conduta moral extremamente elevada, ou seja, nada pode passar, digamos, não, mas isso aqui você pode fazer assim um puxadinho. Não, não tem puxadinho, né? Então, a conduta moral o nosso planeta, ele ficou nesse estado justamente por uma conduta que não estava moralmente alinhada ao ser. Por quê? Porque a espiritualidade foi colocada para segundo plano. Então, como é que nós vamos falar, como é que a gente vai falar em moral se a espiritualidade foi colocada como uma coisa fora do cenário da vida do ser e ele passou a trabalhar porque ele quer coisas, quer comprar, quer ter e não aprendeu a ser. Então, com essa elevação de frequência, né, com a energia crística, a energia de Cristo, né, crística no sentido de transparente, translúcido, cristal, ou seja, nos tornarmos verdadeiros, né, sem filtro. Essa energia de crística, a energia que Cristo nos ensinou quando despertou, Jesus Cristo, né? Que despertou o Cristo, nada mais foi do que ele ver a verdade, né? O Pai, a energia maior, a mente superior, focalizou e mostrou para ele o estado em que estava vivendo a humanidade. Isso há 2000 anos. Agora imagina, feito tudo isso, a humanidade continuou reforçando a falta de moral, a corrupção, o descaso com as pessoas e tudo mais, né? Tudo que a gente vê aí, que nem vale repetir, porque todo mundo já sabe que não condiz com uma vida evolutiva e alinhada às leis superiores. Então, leis superiores significa padrões de conduta elevados. Padrões de conduta elevados significa que eu não estou trabalhando para o meu próprio, porque eu quero ser a melhor do mundo. Não. Eu estou aqui porque eu estou trabalhando para o todo. E o todo é que distribui aquilo que eu estou fazendo para as pessoas certas, para onde tem que chegar isso aqui. Não sou eu que defino. Ah, não, eu quero que seja para essa pessoa, que seja para aquela outra. Não, porque eu não sei, eu não conheço a história das pessoas. Nós não conhecemos a origem das outras pessoas, a não ser que elas nos contem, né? Mas, em linhas gerais, não sabemos. Então, o processo nós fazemos, e isso vale para todos os seres, ou seja, nós fazemos nosso trabalho interno e entregamos o que a gente faz para o todo, para a energia maior. E essa energia é que vai distribuir. Então, não tem tecnologia que vai distribuir, porque a tecnologia gostou, não gostou, ela acha que tem que ir para cá, acha que tem que ir para lá, porque tem métrica, que tem não sei o quê. Isso também é uma coisa que vai mudar, né? Por quê? Porque o padrão de conduta é muito mais elevado e muito mais necessário do que métricas. Nós não precisamos de métricas, nós precisamos ter padrão de conduta correto. Então, se nós estamos agindo corretamente, não estamos buscando métricas, não estamos buscando os resultados para validar o que estamos fazendo. Isso não existe numa lei superior. Não existe. Então, numa lei superior, o sistema não funciona dessa forma. Um sistema é consciência, um sistema de consciência. Então, isso tudo tende a mudar. Por quê? Porque tem que atender a consciência, tem que atender um sistema evolutivo onde as pessoas estão interagindo e elas estão trocando entre si energia, conhecimento que expande e que traz para o planeta benefícios. Então, beneficia a elas. Porque se eu estou fazendo algo, estou tendo uma conduta, né? Eu passei por uma árvore, destruí? Não, eu cuidei. Então, eu estou tendo uma atitude condizente com a lei superior.
Então, aquilo está retornando da mesma forma. Mas eu estou fazendo isso porque isso está em mim, essa lei está operando e eu sei a importância das árvores, eu sei a importância dos animais. Então, eu não preciso de uma métrica para dizer alguma coisa, não precisamos de validação externa. Então, o sistema humano é um sistema sempre preso a validações externas. Então, alguém faz um vídeo, ele quer validação externa, ele quer saber se tem 1 milhão, se tem 2 milhões, se tem isso, se tem aquilo. Isso não existe numa lei superior. Uma lei superior, ela está além desse mundo e sabe tudo o que você está fazendo, sabe quem você é, sabe sua origem, conhece a assinatura vibracional do seu ser e sabe a intenção daquilo que você está fazendo. Então, nada acontece assim ao acaso e nada fica de fora dessas leis. Então, para que a gente consiga evoluir, né, que a gente consiga sair de um nível tridimensional e vá escalando esses níveis, a gente vai se deparar com a energia que vai cada vez mais mostrar para nós, a partir do momento que nós fazemos o trabalho interno, continuamos fazendo, ela vai começar a mostrar mais de nós mesmos e mais de tudo que está ao nosso redor. Seja bonito, seja feio. E aí nós vamos ajustar o nosso radar e vamos nos ajustar em função das leis superiores. Então a conduta muda completamente, porque você não vai ter ninguém que vai passar por você, ou você vai entrar num lugar e vai ter uma pessoa que ela nem olha para você, que nem te cumprimenta, que te trata mal. Não existe. Não existe a menor possibilidade no planeta evoluído de alguém ter essa atitude. Porque isso é um padrão de conduta de alguém que está com a luz voltada para fora e está julgando o outro porque não está conectado à sua fonte. Então essa mudança é uma mudança total. Então, quando se fala em espiritualidade e muitas pessoas estão criando um monte de coisas, lojas, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver com espiritualidade. A espiritualidade está conectada à fonte da vida que te criou e que está te mantendo aqui, que é o milagre de a gente estar aqui. É o milagre da vida, isso é espiritualidade. É o reconhecimento de que se não fosse isso, você não existiria. Então, isso é que vai te mover a fazer as coisas certas, a ter a conduta correta, a não aceitar meias medidas, meias verdades. E aí sim, nós, com essa forma de atuar, porque ela está internalizada, temos que entender também que as leis elas vão sendo internalizadas no nosso ser. Nós temos que experienciá-las, vivê-las, praticá-las, e aí a gente vai ter a conduta correta, porque você vai passar a ser você, independente do nível de consciência do outro. Não existe se o outro é o que for, ou a área que ele atue, ou setor, ou classe social, ou gênero, não existe nada disso. Você vai ser você mesmo com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, com qualquer ser vivo. Então esse é o grande objetivo de a gente se alinhar aos padrões de conduta que vão nos mover numa nova direção no planeta. Então aí nós passamos a construir um planeta, aí nós passamos a construir uma realidade completamente diferente dessa que a gente vive, aonde as pessoas ainda estão dentro de uma feira livre, se debatendo, se matando para pegar os produtos, para consumir os produtos como se fossem objetos. E aqueles alimentos são seres vivos, que deram a vida para nos dar a vida. Então toda essa mudança tem que ser incorporada por nós, antes de pensarmos que somos mestres ascensos, que vamos tudo isso, aquilo, aquele outro. Né? Então nós temos que ter uma atitude coerente, congruente, sempre com o nosso coração, entendendo que o que nos guia num processo energético, num processo de evolução, não é a nossa mente,
não é a mente humana. A mente humana não tem nada a ver com a história. A mente humana tem que sair completamente da cena, porque ela é uma mente que precisa ser purificada, trabalhada, organizada, limpa, depurada, porque é uma mente que sempre trabalhou contra o planeta, julgando, achando que sabe tudo, todas aquelas coisas que a gente já falou em vários vídeos anteriores. Então, essa mente, ela vai sendo permeada pela energia da mente superior, que vai trabalhar, purificar, organizar e falar: agora sai, sai para que a força superior, as leis superiores possam operar e você possa servir de instrumento para essa obra que já está pronta e que nós somos responsáveis por manifestá-la. Nós só temos que manifestar a obra. A gente não precisa, não construímos, como a gente disse, com tijolos. Nós construímos com energia. Então a gente vai trazendo essa energia e vai caminhando. Ninguém vai impor nada sobre ninguém. Ninguém vai dizer que eu sou melhor ou sou pior. Não existe. É uma energia, é uma conduta, é uma forma de viver que, se o outro quiser vir e participar, ele vai vir naturalmente. Ninguém impõe nada sobre ninguém. Então, numa lei superior não existe imposição, não existe negociação, não existe eu vou ver, será que você quer? Vamos lá, é por 5, é por 10, é por 20, nada disso, né? O que existe é uma ressonância energética, onde o outro aceita porque ele está se vendo naquela situação também e ele quer participar de uma vida melhor, de uma vida digna que ele sempre buscou também. Então, um padrão de conduta elevado leva o ser a viver uma vida fluida, né? Uma vida totalmente sem essas coisas no meio, sem julgamento, sem ficar com egos ou coisas mal resolvidas. Então, para a gente ascender, ascensionar, a gente tem que passar por todos esses processos, compreendê-los, vivê-los, e aí sim a gente começa a perceber que estamos progredindo. Então, o progresso vem a partir do nosso próprio esforço, junto, obviamente, que ninguém está sozinho, né? Junto com os nossos mentores, com os nossos guias, com a nossa família de alma, aí vão acontecendo conexões que nós vamos percebendo ao longo do caminho e vamos auxiliando a nós mesmos e, consequentemente, aos outros, na medida do possível, né? Então, falar de padrões de conduta é muito importante, porque de nada adiantaria a gente achar que está criando uma nova terra e na verdade, uma mudança de tirou uma roupa, pôs outra e está mais ou menos falando a mesma coisa. Não, não existe. Então, hoje a gente vê muitas coisas da espiritualidade com cara do velho mundo mascarado de espiritualidade. Então, já está muito claro que não é isso. A espiritualidade não tem nada a ver com o velho mundo, com a velha energia, com a terceira dimensão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o despertar consciente da consciência que move o ser, e ele vai enxergar o que não é espiritualidade e o que é espiritualidade. Entendendo que não existe nada relacionado à religião. Não falamos aqui de religião nenhuma, porque nada está correlacionado à religião. O espírito, né, a mônada, é um núcleo nosso que existe, que comanda a nossa vida, e quando ele é despertado, nós passamos a compreender e a unir esse núcleo ao nosso ser tridimensional, que passa a ser guiado por aquilo que o criou. Então ele não está sendo comandado, né, por algo externo, nem por uma religião, nem por um ser, nem por ninguém lá fora. Ele está sendo guiado pela força interna, pelo Criador, ou Deus, como a gente chama, pela fonte. E ele passa então a viver essa conduta. Viver. Ele passa a ser e a expressar padrões de conduta mais elevados, porque houve essa reconexão. E essa reconexão não é que ele reconectou e aí ele já está expressando tudo. Não, isso vai acontecendo pouco a pouco, porque necessita que a frequência, que a energia vá
as frequências se elevem. Então, ele vai conhecendo as leis, vai praticando, vai se elevando. Aí vem mais outra camada, ele vai praticando, vai conhecendo, vai se elevando. Então, o processo ascensional que é em espiral, né, que é um processo de verticalização do ser, um caminho direto, exige todo um trabalho interno e uma disciplina e uma perseverança e um contínuo, uma caminhada contínua, aonde a gente está o tempo todo observando como as energias trabalham, o que elas estão nos mostrando e o próximo passo que nós temos que seguir. Então vamos seguir, né? Seguir os novos padrões, que novos, por que a gente está chamando de novos? Porque na verdade acho que a humanidade em nenhum momento, não desconheço, né? Pela história da humanidade, tiveram momentos, sim, tiveram civilizações que desenvolveram lá atrás, criaram, né? Obviamente os nossos próprios irmãos estelares que criaram o plano original da Terra, né? Então isso foi criado, cada coisa estava no seu devido lugar energeticamente, né? Como a história das pirâmides do Egito e todos esses pontos energéticos do planeta que foram nada mais do que estruturas criadas pelos nossos irmãos para que ocorresse equilíbrio energético no planeta, né? Então são pontos, áreas onde você tem altíssima frequência, onde você tem necessidade de ter essas frequências mais elevadas e outros pontos onde você tem outros tipos de movimentos, né? Seja de reino vegetal, seja de animais que estão naquele local, né? Como a história dos golfinhos também, que são seres altamente evoluídos e que foram colocados em determinados lugares justamente para que o planeta se mantivesse em equilíbrio, se mantivesse coeso, se mantivesse organizado, né? Então vários pontos do planeta receberam, como a Antártida também, então são vários locais com energias, com cristais, com placas de todo tipo. Então são minerais e vegetais e animais que foram construídos, que foram desenvolvidos, que foram colocados, né, justamente em determinados pontos para que eles pudessem participar dentro de um ecossistema global funcionando, onde todo o planeta então estaria funcionando de forma organizada. Então aí o ser humano foi lá, tirou uma coisa aqui, passou para lá, mexeu na outra e desorganizou tudo por falta de consciência, por falta de conhecimento do que realmente aquilo significava. Então hoje, na verdade, nós entendendo isso, nós entendemos que a evolução humana ela se atrasou justamente por falta de conhecimento, né? Então a conduta de um ser só pode melhorar com o conhecimento. Porque sem conhecimento, como vamos conduzir a nossa vida? Como vamos falar de moral se continuamos achando que aquelas leis que escreveram ali dizem alguma coisa? Não. Moral é justamente você saber quem você é e estar conectado à fonte, realizando uma tarefa sem destruir, sem atrapalhar, né? Então a moral é fundamental nessa nova terra e nós todos somos confrontados com isso, né? Porque nós precisamos elevar o nosso padrão de conduta urgentemente em todas as áreas, empresas, negócios, tudo, absolutamente tudo. Porque tudo sempre tem alguém contratando alguém para tirar vantagem, contratando alguém para alguma outra coisa que não seja o bem comum, que não seja desenvolver um projeto, uma atividade onde todos aprendam, onde todos ganhem, e não mais explorando as pessoas do lado de lá por um salário qualquer, por um valor qualquer, como se aquela pessoa fosse qualquer coisa. E aquela pessoa é Deus, como a pessoa que está contratando. Então, a conduta vai ser um ponto fundamental que nós vamos passar fortemente e em breve teremos aí alguns fatos que vão levar a humanidade a se confrontar com as suas atitudes, com tudo aquilo que ela vem fazendo
e todos nós temos que estar aí alinhados aos eventos, compreendendo que nada é por acaso e que tudo que acontece por conexões e pela fonte que sabe sempre muito mais do que nós. Então nós temos que nos render, nos entregar a essa fonte para que ela conduza a nossa vida numa conduta clara e preciosa, né? Onde a gente reconheça que nada é mais importante do que a vida. Ok? Gratidão.